Mas afinal, Mi, qual que é a diferença entre os Enéis? Eles são todos iguais? Por exemplo, o pelúcia médio é igual ao pelúcia pout? Porque eles têm o mesmo nome. Pois é. Vamos saber sobre tudo isso no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele e no vídeo de hoje vamos falar sobre as diferenças entre o Enê. Antes de mais nada, deixa eu deixar claro, esse vídeo ele não é um vídeo publicitário. Eu sempre gosto de frisar isso porque eu sei que muita gente não tá ligada, mas todo vídeo publicitário precisa vir sinalizado como publi. Caso isso não ocorra, caso esse conteúdo patrocinado não venha sinalizado como publicidade, a criadora de conteúdo, enfim, a blogueira, a influenciadora, enfim, a pessoa que está fazendo essa publicidade, ela pode ser autuada pelo CONAR por falta de sinalização. Então, todos os vídeos aqui que são publicitários, que são pouquíssimos, as publicidades elas acontecem mais lá no meu Instagram e, enfim, todos os meus conteúdos publicitários eles são sinalizados. Então, não é porque aqui eu vou estar citando muito a marca e falando dessa marca que automaticamente esse vídeo é publicitário. Não. E outro ponto também é que eu me orgulho muito de toda a publicidade que eu faço, então eu não vejo nenhum motivo para esconder ela de vocês. Por isso que eu faço maior questão de quando eu tô fazendo um vídeo patrocinado, um vídeo publicitário, deixar claro, publi da Mi, porque eu me orgulho muito de ter o meu conteúdo reconhecido ao ponto de estar fazendo a publicidade para uma marca que eu gosto e que eu consumo. Então é só para deixar claro, porque isso aqui muita gente pode acabar confundindo, porque eu vou citar a Embeleze, né? A marca Embeleze especificamente. E por que não eu vou falar de outras marcas? Porque eu não tenho muita experiência com essas outras marcas no quesito de uso, tá? Então, Divina Dama, Zilda foram esses que eu já testei. Mas atualmente eu não uso, não tenho mais vontade de testar, nem da Embeleze, até o Preto Café que saiu, eu não testei, vocês viram aqui. Não tenho mais nenhuma vontade de testar, já expliquei pra vocês que eu não quero mais tá mudando de Enê. E essa é uma decisão que eu tomei. Além de que os produtos, os Enéis da Divina Dama e da Zilda, até o momento eu nunca recebi confirmação se eles de fato são veganos. Então, mesmo se eu quisesse testar, eu não poderia por conta disso que eu estou falando pra vocês. Então, eu vou falar sobre os Enéis que são mais famosos, que são os da Embeleze, e os que eu tenho mais propriedade pra falar, porque são os que eu mais testei, usei. Enfim, são os que tem mais diferença, que a galera mais questiona, porque a Divina Dama tem Enéis bem diferentes realmente em proposta. A Embeleze tem Enéis parecidos e acaba gerando essa confusão, como por exemplo, os pelúcias. Bom, vamos logo entender aqui que nenhum Ené é igual ao outro. E acaba. Mas eu vou explicar quais que são as diferenças. Bom, o primeiro ponto é que a gente tem na Embeleze duas famílias. A família Renat e a família Pelúcia, tá? A diferença de família, ao meu ver, lembrando que isso tudo é uma interpretação minha, porque eu não trabalho na marca, não tenho nenhum entendimento com relação ao branding, ao marketing por trás, mas, ao meu ver, é só uma divisão de família mesmo, porque hoje a gente tem Renat muito parecido com Pelúcia, então não há uma diferença muito grande nesse sentido, mas antigamente Pelúcia era apenas bisnaga e o Renat era somente em pout, então tinha essa diferença, né? Hoje não, hoje a gente tem Pelúcia também em pout, mas a gente tem duas famílias na Embeleze no quesito de Enê, a família Pelúcia e a família Renat. Dividindo essas duas famílias, a gente tem também a diferença do pout e do bisnaga, que eu acho que aqui a coisa começa a ficar mais interessante. Os Enês em pout tem uma proposta e o Enê em bisnaga tem outra proposta. E aí que começa realmente uma diferença muito maior. Enês em pout, eles são Enês com a textura gel. Isso é uma coisa que vem até, não sei se ainda vem até hoje na embalagem, mas que vinha Enê em gel. Então ele tem uma pegada, essa coisa de Enê gel. Já o bisnaga é um Enê em creme, a textura de creme, que ao meu ver lembra muito a textura de uma máscara. E uma máscara até um pouco mais densa, e vocês sabem das problemáticas do bisnaga, que dá aquela empelotada. O pout dificilmente empelota, tá? Por experiência, assim, dos que eu já usei, minha mãe usa Enê em pout. Então, eles não dão a empelotada que o bisnaga dá, por exemplo. Que é um creme, ele é mais grosso. A textura do pout é uma proposta de ser gel e mais ralinha, mais líquida, que pra muita gente é muito mais fácil de aplicar. Então, você tá aí querendo entender a diferença, tá querendo mudar de Enê ou começar no Enê, começa avaliando isso. O bisnaga, ele tem textura em creme, é mais grossa. Então avalia se você prefere essa textura ou se você gosta de um
coisa mais líquida. Para algumas pessoas é benéfico porque espalha muito mais fácil, mas para mim, por exemplo, fica pingando, tem lote que vem muito líquido e aí acaba escorrendo e pode até ir pro comprimento sem querer, mas enfim, é só uma opinião minha. Lembrando também isso, tá? Eu vou expor aqui ao longo do vídeo a minha percepção sobre cada um deles, mas é somente a minha opinião e isso varia realmente de cabelo para cabelo, pessoa para pessoa. Vocês sabem que eu uso o Enê Pelúcia Bisnaga Forte. Não foi o que eu comecei com Rená, porque não tinha pelúcia, mas desde quando eu comecei a pesquisar, eu vi meninas que tinham cabelo muito parecido com o meu testando pelúcia. Meninas que tinham cabelo grosso, meninas que tinham cabelo mais volumoso e todo mundo gostava mais do pelúcia. Então eu já entrei no Enê querendo ir pro pelúcia. Só que na época, eu não achava até hoje, quase 10 anos depois, ainda continua a mesma luta para achar os Enês Bisnaga aqui, é muito difícil. Mas na época eu não achei, eu comecei com Rená, depois de um tempo eu mudei pro Bisnaga, testei outros Enês, eu vou deixar no final desse vídeo a playlist de resenhas de Enê, e aí vocês vão ver que eu já testei vários, Zilda, Divina Dama, vários, e vou deixar também por que o Bisnaga, o vídeo que eu falo por que o Bisnaga é o meu favorito, porque aí vocês também vão entender por quê. Porque apesar de eu ter testado tantos Enês, eu acabei voltando e ficando, né, até hoje com o Bisnaga e não pretendo trocar porque dá muito certo pro meu cabelo. Então, o primeiro ponto é essa textura, gel e creme. O segundo ponto, a fragrância é bem diferente. Os posts, todos eles têm uma fragrância muito mais adocicada. Já o gel tem uma fragrância, ao meu olfato, mais suave. E aí, vale, porque tem gente que sente o cheiro de ferro mais forte no Bisnaga e tem gente que sente o cheiro mais forte no Poach. Só que o que eu vejo que me incomoda e que incomoda outras pessoas é esse cheiro adocicado do Poach, ele fica exalando muito forte. Então, se você tem um olfato mais sensível e não gosta tanto de cheiro adocicado, como é o meu caso, talvez esse cheiro doce exalando incomode. O Bisnaga, ele não fica a fragrância dele exalando. Se eu não lavar bem lavado, já falei aqui pra vocês, fica assim cheiro de ferro pra qualquer Enê que eu testasse. Se eu não limpar o meu cabelo bem, se eu fizer lavagem na correria, fica o cheiro. Mas o cheiro adocicado exalando, pra mim, é muito característico dos Poaches. E o Bisnaga não tem tanta essa fragrância. Tem outra fragrância, mas não fica exalando como o Poach, que pra muita gente pode ser bom, porque gosta daquele cheirinho docinho, tem gente que gosta. Terceiro ponto que é diferente é alinhada a textura, o Poach, se você não prender bem com uma touquinha, se você não colocar bem um plástico filme, ele vai endurecer e vai ficar uma casquinha, como se fosse uma casquinha de gel mesmo, sabe? Enquanto que o Enê Bisnaga não acontece isso, ele não cria essa casquinha. Acho que é uma característica justamente por conta da textura. E essa casquinha, ela pode dificultar a remoção, aí pra você pode ser um pouco mais difícil. Já vi relatos, igual o Zilda também, que cria essa casquinha. Teve uma seguidora recente que comentou num Reels meu lá no Instagram, e ela falou sobre essa casquinha, que também era uma coisa que quando eu testei o Zilda me incomodou bastante. Era essa casquinha. É uma casquinha bem parecida com a do Poach também. Então tem essa diferença. Quarto ponto, que aqui a gente entra numa importância muito grande, é a composição. A composição dos Enês são bem diferentes, apesar deles usarem a mesma base, que é o Pyrogalol, né? O Pyrogalol tá no Zilda, tá no Divina Dama, tá no Enê. O que faz o Enê ser o Enê é justamente o Pyrogalol. É o princípio ativo que faz o alisamento, é o Pyrogalol. Mas o Bisnaga, ele tem uma composição bem diferente do Poach, porque o Poach, por exemplo, a base de tratamento dele, e aqui eu acho que vale muito a pena, na minha concepção, ressaltar para vocês que ele não trata, química nenhuma trata. Você vai pegar uma progressiva, um botox, o nosso botox é campeão nisso. Tem muito ativo de tratamento, tem um monte de proteína, de queratina, botox progressiva tem bastante. O Enê também tem, porque imagina se ele fosse somente Pyrogalol e conservante, o cabelo ia detonar. Então toda a química tem ativos de tratamento dentro. Isso não significa que ela trate o cabelo, tá bom? Então, mas aí falando sobre ativos de tratamento presentes, Poaches e no Bisnaga, são bem diferentes. O Bisnaga, seja o pelúcia médio ou pelúcia forte, eles têm a mesma composição, só a indicação de espessura que é diferente, né? Pelúcia médio é para cabelo fino e médio, pelúcia forte é para cabelo grosso e resistente à química. Mas eles têm a babosa como principal ativo, meu cabelo ama, talvez seja um dos pontos para eu gostar tanto do pelúcia. Poderia-se dizer que ele tem uma base mais hidratante?
talvez. Já o Pout, ele tem o óleo como o ativo de tratamento, que é o da azeitona. Os pelúcias Pout tem o da azeitona preta, o óleo de azeitona preta. Os renais são óleo de cenoura e o carvão ativado tem o carvão ativado. Que seria uma proposta mais para cabelo oleoso, talvez, mas tem muita gente que não tem cabelo oleoso e usa o carvão ativado e deu muito certo. Minha mãe mesmo já usou ele e gostou bastante, deu muito brilho. E o cabelo dela não é nem de longe oleoso. Então, assim, isso também muito varia, né? E aí, igual os da Divina Dama, tem Divina Dama que tem queratina, outros ativos. Então, isso tudo vai variando de Enê para Enê. Por que existem tantas diferenças? Por que não fazem um único Enê para todos os cabelos? Porque cada cabelo é diferente um do outro. E é por isso que eu não posso chegar aqui e dizer pra você, usa o Enê tal que seu cabelo vai amar. Muita gente diz, meu cabelo é 2B, fino, qual Enê eu uso? Não sei, porque pro seu cabelo tem uma variedade muito grande. Tem os renais, tem o pelúcia médio, todos os Enês de potência média podem ser usados por cabelos finos e médios. Para cabelo grosso é que tem uma quantidade menor, tem menos opções pra gente que tem um cabelo grosso. Pra gente que tem um cabelo grosso, na Embeleze, por exemplo, só tem 2 Enês, que é o pelúcia bisnaga forte e o pelúcia Pout forte. Todos os outros são para cabelos finos e médios. Então, percebe que tem uma infinidade muito grande? Por isso que eu acho que é importante você dar essa avaliada na composição, ver as texturas que mais te agrada, fragrância que mais te agrada, ativos de tratamento que mais te agrada e o principal, assiste vídeo de meninas que tem um cabelo parecido com o seu, tá? Porque foi uma coisa que eu errei muito quando eu comecei a usar o Enê. Já comentei aqui com vocês, mas eu comparava muito meu cabelo com meninas que tinham um cabelo fino. E o cabelo fino, ele tem um caimento muito diferente de um cabelo grosso. E eu ficava, quando é que eu vou ter esse caimento no meu cabelo? Nunca! Nascendo de novo e torcendo pra nascer com cabelo fino, para ele poder ter aquele caimento. Então o cabelo que é grosso, ele tem um caimento mais pesado. É incrível, assim, muita gente acha que o meu cabelo tá oleoso, quando olha assim de relance, acha que ele tá pesado, mas é o caimento dele. Por exemplo, eu lavei ele ontem. Olha o peso que o meu cabelo tem. Ele não tá oleoso, você percebe que ele não tá oleoso, mas ele é um cabelo que tem um peso muito maior comparado a um cabelo que é fino. Veja vídeo de meninas que tem um cabelo parecido com o seu. Se você que tem um cabelo grosso, se você que tem um cabelo resistente à química, que tem uma textura parecida com a minha, talvez o seu cabelo se adapte melhor ao Enê que eu uso. Talvez, não tô garantindo nada. Mas se você tem um cabelo fino, talvez seu cabelo é bem diferente do meu e talvez o Enê que eu uso não faça muito sentido pra você, entende? Então tem talvez referências de pessoas que têm um cabelo parecido com o seu. O Rená Preto Café, por exemplo, é um Enê que eu nunca testei. Todos os outros da Embeleze eu testei. Mas o Preto Café eu nunca testei, porque ele já lançou nessa época que eu falei pra vocês que eu não queria mais, né, testar e ficar mudando de Enê e colocando meu cabelo em risco só pra divulgar um produto que, assim, gente, eu falei um dia desse com uma seguidora minha que eu ganho mais raiva do que qualquer outra coisa falando de Enê. Ele é um dos Enês que eu acho que tem uma composição muito legal, ele tem uma composição muito mais rica de ativos e extratos, diferente de todos os outros que tem praticamente 1 ou 2 ativos de tratamento. O Rená Preto Café tem uma composição muito mais extensa de ativos de tratamento. Talvez por isso que muita gente que usou ele amou, fala que ele é um Enê muito bom, que tinge super bem, não resseca os fios, tem pouquíssimo relato ruim com o Preto Café. E parece ser muito interessante, mas eu não quero testar, justamente porque eu não quero mexer no time que tá ganhando. E aconselho que você também não mexa se seu time tá ganhando. A gente só mexe no time quando tá tendo algum probleminha. A gente não tá tendo problema, a gente não mexe no time. Tá bom? Então o Rená Preto Café, ele é um Enê de potência média, indicado para cabelos finos e médios, mas que tem uma composição diferente. Apesar do café, né, que poderia ter essa pegada de estímulo, de controle de oleosidade, crescimento, né, que poderia vir com esse marketing, que eu acho que não faria muito sentido para uma química, mas ele tem outros ativos de tratamento que tornam a composição dele um pouco mais enriquecida. Pode ser uma proposta também bem interessante. E em resumo, não, nenhum Enê é igual ao outro. A gente só tem sim uma similaridade na composição que é idêntica, né, em quesito de ativos entre, por exemplo, o pelúcia médio e o pelúcia forte, seja bisnaga ou pout, eles têm a composição idêntica, mas com indicações diferentes. Eu não sei ao certo, Embeleze nenhuma marca nunca chegou a descrever exatamente qual que é essa diferença, então a gente só especula. Eu acredito que um fio grosso ele precisa de uma concentração talvez de ativo ou uma diluição de ativo diferente de um Enê de potência média para conseguir
penetrar, atingir melhor aquela haste. Eu não sei ao certo porque, como eu falei, essa explicação é uma explicação muito química e dependeria muito da marca para esclarecer pra gente. Então o que eu tô falando aqui é só uma especulação. Mas os únicos Eneis que têm composição realmente iguais é o médio e o forte. O médio e o forte é igual. Então, pelúcia bisnaga médio é a mesma composição do pelúcia bisnaga forte. A mesma coisa para o poult. Mas ainda assim, o bisnaga e o poult médio eles não têm a mesma composição, definitivamente, como falei para vocês. Mas ainda assim, mesmo ele tendo uma composição igual, as potências são diferentes e por isso não devem ser usados por qualquer pessoa e fazer a troca assim como se não fosse ter impacto. Tá? É isso, foi um vídeo mais curto onde eu queria dar uma resumida para vocês sobre essas diferenças e queria que vocês comentassem aqui nos comentários qual que é o Enei que você usa e o que você acha dele. Conta pra gente. Eu uso o Renat preto natural, gosto da textura, do cheiro, não fica cheiro ou fica cheiro. Compartilha aqui porque eu quero que outras meninas que estejam entrando nesse vídeo leiam os comentários e vejam as experiências de outras pessoas, tá? Comenta aqui qual que é o seu Enei e o que você gosta, o que você não gosta nele, ou você gosta de tudo nele. Fala aqui nos comentários, tá? Um super beijo, até a próxima. Tchau!